Um debate de interesse nacional. Um debate que deveria ser tratado como prioridade no Brasil. 472 deputados votaram a favor, 22 votaram contra. Uma das maiores aprovações de uma PEC na história recente do Brasil, o fim da escala 6x1. Ela passou com uma margem tão grande que parecia que ia ser aprovado e ia virar lei rapidamente. Trabalhador do supermercado, balconista de farmácia, atendente de loja, caixa de restaurante, todos os trabalhadores do Brasil estão interessados nessa pauta. Esses trabalhadores que trabalham 6 dias e descansam apenas um, estavam esperando esse momento tão importante de forma ansiosa. Mas faz 2 meses que essa PEC chegou até o Senado e nenhum andamento foi dado. Sabe quantas votações aconteceram até então? Nenhuma. Sabe quantas vezes o presidente do Senado deu andamento a esse processo? 0. Também nenhuma vez. E se eu disser para vocês aí que essa paralisia não é algo acidental, que existe um acordo nos bastidores envolvendo oposição, envolvendo empresários, para que essa pauta seja tramitada apenas após as eleições. Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo depois da vinheta. Primeiro vamos aos fatos. A PEC 221 de 2019 foi aprovado na Câmara em 27 de maio. O texto reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Garante 2 dias de descanso por semana e proíbe a redução do salário. Então vai reduzir a quantidade de hora trabalhada, mas o salário vai se manter. A transição seria feita em 14 meses. Não é algo assim que for aprovado já vai entrar em vigor. Ela tem um processo de tramitação. Preocupado também com os prejuízos que serão amenizados com o aumento da produção, é claro. No dia seguinte, 28 de maio, a proposta chegou ao Senado. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Não teve andamento, não teve processo, não teve debate. Para uma PEC tramitar no Senado, o presidente da Casa precisa despachar o texto para a Comissão Constitucional de Justiça. É Davi Alcolumbre quem faz isso, que é o presidente da Casa. E ele simplesmente não fez nada em relação a isso. Mas agora preste atenção. Eu quero que você aí preste atenção. No mesmo dia 28 de maio, o senador Rogério Marinho, do PL, apresentou uma PEC alternativa. A PEC 12 de 2026. Essa proposta cria um regime de trabalho por hora, onde o patrão paga só as horas efetivamente trabalhadas. O contrário, o individual vale mais que o acordo coletivo. Então, o acordo individual entre patrão e empregado vale muito mais do que o acordo coletivo. E benefícios como o FGTS e o 13º passam a ser proporcionais à quantidade de hora trabalhada. Sai daquele regime obrigatório por lei, mas passa a ser proporcional à hora trabalhada em um contrato individual. Eu não vou debater essa questão, só quero contextualizar para vocês, tudo bem? Sabe o que o Alcolumbre fez com essa PEC? Despachou para a CCJ, no mesmo dia que foi protocolado. Então veja só, aquela PEC que passou com a maioria na Câmara, chegou no Senado, ele não fez nada, ele paralisou. Uma PEC alternativa a ela, apresentada no Senado pelo Rogério Marinho, ele já despachou para a CCJ, que é a Comissão Constitucional de Justiça. Então veja só, existe um acordo também dentro do cenário, principalmente entre a oposição e o dono da casa. Existe um acordo ali. Então veja só, uma PEC que foi aprovada com maioria, que teve debates, que teve acordos, ela não foi levada em consideração. Mas uma PEC que vem da oposição, o próprio presidente da casa, ele deu um andamento de maneira quase automática. 2 propostas sobre o mesmo assunto, um que protege o trabalhador,
parada há quase 2 meses, e a outra que beneficia o empregador, porque privilegia o quê? O acordo individual. Uma tramitação, essa teve uma tramitação instantânea. Vamos continuar. Aqui é que a história fica mais reveladora, apesar de tudo que eu mencionei para vocês até aqui. Segundo as informações publicadas pela Folha de São Paulo e confirmadas por outras fontes, Alcolumbre estaria operando em alinhamento com o Flávio Bolsonaro para segurar a PEC do fim da escala 6x1, até depois das eleições. A lógica é a seguinte, vamos lá, Flávio é contra o fim da escala 6x1, mas ele não pode se posicionar publicamente, porque está no período do quê? Um período de pré-campanha eleitoral. Então ele se posicionar, ele perderia o quê? Apoio eleitoral da massa. Então ele não está de olho no quê? No que é melhor para a classe trabalhadora, mas ele está de olho no apoio popular da classe trabalhadora, que para ele é algo que lhe interessa. É algo muito importante para ele. Então ele não está preocupado se aqueles que vão votar e votam nele, se está trabalhando com melhores condições de trabalho e com horário de descanso adequado. Ele está preocupado na sua relevância política, beleza? Então, a solução é não votar essa pauta agora. A solução é procrastinar e deixar essa pauta parada ali no Senado. E é justamente isso que está acontecendo. Mas essa história, pessoal, tem mais uma camada. E essa camada envolve a questão do dinheiro. Porque nós estamos vivendo um mundo capitalista, o que importa é o lucro. De acordo com a reportagem da Folha, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, investiu 28 mil, entre 28 e 33 mil em anúncios pagos nas redes sociais, alegando a decisão de Alcolumbre de assegurar a PEC, né? Então veja só, um órgão que defende os interesses de donos de restaurantes, beleza? Pagou anúncios nas redes sociais para que Alcolumbre tivesse o quê? Fosse pressionado em segurar essa PEC. Foram 19 publicações impulsionadas no Instagram e no Facebook. As peças diziam que, essas peças publicitárias, né? Diziam que precisava de um debate mais amplo para assegurar que essa PEC não fosse desse segmento a essa PEC, e que a Alcolumbre estava sendo responsável em frear essa votação. E não parou por aí. Vamos continuar aqui. A Abrazel, que é essa associação, também financiou conteúdos em defesa de 38 senadores que apoiam a PEC. Financiou conteúdos de defesa desses 38 que apoiam a PEC alternativa. Então veja só, aquela PEC do Rogério Marinho do PL, que foi levada ao presidente da Casa, do Senado, que privilegiava o debate individual entre trabalhadores e também trabalhador, né? Que é um debate individual. Um acordo individual entre trabalhador e empregador, ela também teve um anúncio impulsionado. Então existe também a questão de empresários fazer o seu lobby dentro do Senado para que uma PEC alternativa que privilegia principalmente um acordo individual do que o acordo coletivo. Existe também esse impulsionamento. Agora vamos pensar juntos. Quanto uma associação de empresários gasta dinheiro para defender um político que trava uma proposta trabalhista, isso é o quê? Isso é lobby. É campanha disfarçada. É defesa legítima de interesses econômicos? É uma defesa legítima? Vocês concordam com a defesa legítima? Cada um pode tirar suas próprias conclusões. E é aqui, pessoal, que aparece um detalhe mais importante ainda. A PEC alternativa do Rogério Marinho, de oposição, que é a de 12 de 2026, não é simplesmente uma outra visão sobre a jornada de trabalho. Não é essa a questão. Ela muda a lógica inteira. A PEC, do fim da escala 6x1, diz: o máximo que um trabalhador pode trabalhar por semana são 40 horas. É o máximo. Com 2 dias de descanso. Ponto. Beleza? A PEC alternativa diz o seguinte: o trabalhador pode escolher entre o regime CLT e um regime flexível, onde ele é pago por hora. É como o acordo quando
você vai contratar algum serviço, se é por empreita ou não é por empreita, é por dia. É basicamente aquela lógica. O contrato individual vale mais do que o acordo coletivo e os benefícios passam a ser proporcionais também a essa quantidade de hora trabalhada, que foi acordado individual. Mas eu deixo para vocês aí. Galera, eu já trabalhei em várias empresas privadas. Hoje eu trabalho no regime estatutário. Eu pergunto para vocês, quando você é o empregado ali CLT, vai conversar com o seu empregador, vocês acham que se a conversa individual ela é entre duas pessoas que têm o mesmo poder de decisão nessa conversa? Vocês acham que num acordo individual entre você e o empregador vai ser um discurso entre partes iguais? Partes que possuem proporcionalmente o mesmo poder de decisão? É claro que não, né? Esse diálogo, essa conversa, essa decisão individual nunca vai ser entre partes iguais. Não tem como ser. E é sempre aquele ditado, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E em que população e o que a população acha dessas duas PECs, essas duas alternativas? É o seguinte, a consulta pública do próprio Senado já dá uma resposta bastante clara. A PEC alternativa recebeu mais de 115 mil votos contra e pouco mais de 9 mil a favor. Então já teve uma resposta popular a essas duas PECs que foram apresentadas no Senado. Mas mesmo com essa rejeição, a PEC alternativa já está na CCJ. Então veja só, é o que eu disse anteriormente. O Senado não está preocupado com a classe trabalhadora, com a opinião pública. Ela está preocupada com o quê? Em defender os empresários e, de certa forma, manipular a opinião pública com esses impulsionamentos nas redes sociais. E agora vem a pergunta que vale a disputa eleitoral. A pergunta que vale a disputa eleitoral inteira. O governo Lula já sinalizou que o Senado, se o Senado segurar a PEC, o PT pode transformar o adiamento em tema de campanha. Então, é aquela campanha com a frase "o Congresso inimigo do povo", que já foi levantado anteriormente, contra esses senadores que travarem a pauta. Então, isso pode ser um elemento muito importante para a campanha do governo Lula. Pode ser algo que vai impulsionar a candidatura do governo Lula. Por quê? Ele está apoiando a PEC. A opinião pública, na sua maioria, é a favor da PEC. E mesmo assim, o Senado prefere usar esse travamento como moeda de troca, moeda de pressão contra o governo federal. E o novo líder do PT, no Senado, Tereza Leitão, já recebeu a missão de destravar essa pauta. Então, de certa maneira, o governo Lula está sim apoiando essa PEC de diminuir a escala. É claro, não vou entrar aqui num debate moral, se ele está fazendo isso porque ele é bonzinho ou não. É claro, ele tem um interesse eleitoral sim, de apoiar a classe trabalhadora. Não seremos aqui levianos. Ele tem um interesse eleitoral sobre esse destravamento, porque já que a campanha ele está no poder, ele sancionar essa lei vai se tornar um grande elemento para impulsionar ainda mais a sua campanha, tudo bem? E tem um detalhe final que ninguém pode ignorar. Se o Senado modificar qualquer parte desse texto, a PEC vai voltar inteira para a Câmara. Então veja só, o Senado tem uma outra opção de deixar essa tramitação ainda mais lenta. Ele pode modificar ali alguns pontos e mandar ela de volta para a Câmara, para que esse processo de aprovação vá demorar ainda mais. Então vamos ao ponto decisivo aqui, galera. A PEC do fim da escala 6x1 não está apenas parada, ela está sendo efetivamente contida por um mecanismo que opera em três frentes diferentes. Primeira frente é a trava regimental, o Alcolumbre segura ela ali e não manda ela para a CCJ. A segunda frente é a PEC alternativa, que veio da oposição, veio do PL, do Rogério Marinho, e ele fala, tudo bem, o Alcolumbre fala, eu mandei a PEC para a defesa dos trabalhadores, mas essa PEC é uma PEC alternativa daquela que foi enviada pela
Câmara, que teve aquele voto tão expressivo, né? E a terceira frente é o dinheiro. Associações empresariais querem travar essa PEC que veio da Câmara para que a PEC alternativa passe ali de maneira mais acelerada, mais relevante, entenderam? Mas nada disso importa se o presidente da casa decide que a pauta não anda. Então, apesar da pressão, seja ela da oposição, seja ela dos empresários e do próprio governo federal, se o presidente da casa disser que não vai andar, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Tem outros mecanismos, mas vai ser muito difícil mesmo. Vai ser através ali da barganha. Esse é o cenário agora. Então, se esse vídeo serviu para esclarecer como está o andamento da pauta do fim da escala 6x1, curte esse vídeo, compartilhe, comente aí a sua opinião sobre esse cenário que eu mostrei para vocês e se inscreva no canal para que o debate aqui no realismo neoliberal não pare, que eu atualize vocês sobre os novos desdobramentos da política nacional e, é claro, da internacional também. Falou, até o próximo vídeo.